Bom dia, irmãos e amigos. Pela graça de Deus, estamos dando início ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, 26 de abril de 2020. A lição tem o título de Exigências para aqueles que aspiram à liderança. Líder é chefe, é guia, é condutor. A igreja, segundo as Escrituras, tem 7 tipos de líderes diferentes. São eles pastores, bispos, presbíteros, anciãos, diáconos, apóstolos e ministros. Todos têm a sua função específica na igreja, no reino de Deus, na obra que a igreja realiza no mundo, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Vamos ver as qualidades exigíveis de um líder da igreja, conforme o texto básico, 1 Timóteo 3, de 1 a 16. Segundo o texto, versículo 2, o pastor, o bispo, deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, contrário à poligamia, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, que governe bem a sua casa, não neófito, de bom testemunho, Estas são as qualidades de um pastor, de um bispo, de um líder da igreja. Irrepreensível é uma pessoa respeitável, honrada, digna, que dá um bom testemunho do Evangelho, que é um bom exemplo para todos. Marido de uma só mulher, ou seja, contrário à poligamia. Temperante, ou seja, aquele que tem domínio próprio. Sóbrio, aquele que não é dado à embriaguez, ao consumo de bebidas alcoólicas. Modesto, simples, que ao fazer juízo de si mesmo, age com simplicidade, com modéstia, com humildade. Hospitaleiro é aquele que recebe bem as visitas, sejam familiares, amigos ou desconhecidos. Aptos para ensinar. Esta é uma qualidade indispensável, como todas elas, ao pastor, ao bispo, aquele que alimenta as ovelhas de Jesus, a igreja, apto para ensinar. Esta habilidade de ensinar é dada pelo Espírito Santo, que revela a palavra inspirada. Pelo Espírito Santo, habilitado para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e desejos do nosso coração. Esta é a palavra que deve ser ensinada. Não dado ao vinho, não sujeito à embriaguez, não violento, ou seja, pacífico, cordato, harmonioso, respeitador,
amigo leal, qualidade de um pastor, de um bispo, que governe bem a sua casa, ou seja, que tenha controle, autocontrole, domínio próprio, que seja um bom exemplo para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, que tenha a sua casa sempre aberta à ministração da palavra de Deus, do reino de Deus. Não neófito, ou seja, não inexperiente, que tenha experiência, que tenha conhecimento da palavra, que domine bem a palavra, para não cair nas armadilhas do diabo, para não se autopromover, para não se achar o máximo, o único que é capaz, de jeito algum. De bom testemunho. O que se espera de um pastor, de um bispo? Bom testemunho. Que viva conforme ensina. Que tenha um bom testemunho, que seja admirado pelos irmãos, pelos amigos, pelos de fora. Admirado, respeitado, honrado, de bom testemunho. No verso 8, ele diz assim, o Espírito Santo, semelhantemente quanto aos diáconos, semelhantemente a quê? Semelhantemente aos pastores e bispos, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, maridos de uma só mulher, de uma palavra só, não de língua dobre, de bom testemunho, não dado a muito vinho, eu diria, a vinho nenhum, não cobiçoso de sorte da ganância, experiente. O diácono deve ser provado, aprovado, provado, aprovado e experimentado na palavra, no ministério da palavra, no auxílio ao pastor, ao líder primeiro da igreja. Diácono quer dizer servo, servente, auxiliar. Aquele que está sujeito à ordem superior. Isto é um diácono. É isso que se espera de um diácono, né? No verso 3, diz, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, não dado ao vinho, não violento, não briguento, não provocador de confusão, de intrigas, de situações negativas, não avarento, não apegado ao dinheiro, não escravo do dinheiro, não tendo dinheiro em primeiro lugar, entendendo, como diz a palavra em 1 Timóteo 6,10, que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Olhe para o mundo. Todos os males que a humanidade enfrenta neste mundo, que jaz no maligno, que está sob o controle do diabo, o mundo incrédulo. Deus está no controle da igreja, não dos incrédulos, dos idólatras, dos ímpios. Estes, como diz as Escrituras, jaz no diabo.
Jazer é deitar, descansar. O mundo descansa no diabo. E aquele que ama o dinheiro, que coloca o dinheiro em primeiro lugar, não tem o reino de Deus em primeiro lugar. Como diz a escritora Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o homem coloca o coração no seu tesouro, nas suas riquezas, nos seus bens materiais, ele não tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele não está servindo a Deus, mas sim às riquezas, ao dinheiro, ao Deus desse mundo, ao diabo. Que governe, verso 4, que governe bem a sua casa, a sua própria casa. Governar bem a sua casa é ter filhos disciplinados, ensinando os seus filhos a viver na palavra, dar bom testemunho para os seus filhos, ser um bom pai, um bom amigo, um bom esposo, um bom companheiro. É isto que se exige de um diácono. É necessário, verso 6, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. É preciso que o diácono seja admirado pelos de fora, respeitado pelos de fora, pois este é o seu bom testemunho, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Opróbrio, injúria, injuriado, não ser injuriado, desacreditado. Estas são qualidades dos pastores e bispos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não de palavra dobre. Diz uma coisa para uma pessoa sobre um determinado assunto e para outra pessoa sobre o mesmo assunto diz outra coisa. Um homem sem palavra. Nunca deve ser esta a característica de um diácono. Não inclinado a muito vinho, não dado a bebidas alcoólicas, não cobiçoso de sórdida ganância. O diácono, assim como o pastor e o bispo, não deve ser ganancioso, não deve ter o dinheiro em primeiro lugar, deve estar ciente que o dinheiro é a raiz de todos os males, como diz a Escritura. O diácono precisa, assim, viver, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e não as riquezas, os bens materiais. Os diáconos precisam ser experientes e se mostrarem irrepreensíveis, experientes, ter conhecimento da palavra, para que sejam respeitados, admirados, imitados pelos irmãos da igreja, pelos amigos, pelos de fora, pelos familiares, respeitado, admirado. Se mostrar irrepreensíveis.
não passivos de correções, de admoestações, de condenações, de reprovações. Assim, com estas qualidades, exerçam o diaconato, exerça a função de servo, de servente, de auxiliar. Os diáconos foram criados para auxiliar os pastores, como lemos em Atos 6, de 1 a 6, onde, em razão da murmuração dos gregos, em razão de ter as suas viúvas desprestigiadas no serviço às mesas, o que disse os 12 apóstolos? Diz: não é bom, não é conveniente que deixemos o ministério da palavra para servir às mesas. Ministério da palavra, pregação do evangelho. Por isso eu sou absolutamente contrário, com base nesse texto bíblico, que pastores sejam candidatos a qualquer cargo eletivo, seja vereador, prefeito, deputado, senador, o que seja. A Bíblia não aprova isto. Por quê? Se não é lícito, se não é bom, se não é recomendável descer do púlpito para servir as mesas no salão social, por exemplo, na cantina, como é lícito deixar o púlpito para ir para Brasília, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para a Câmara? É claro que não. Mas eles interpretam isso de acordo com seus interesses e não ensinam a igreja como deve ser. Pastor não pode ser candidato. Biblicamente, pastor não pode ser candidato. Está claro na escritura de Atos 6, de 1 a 6, onde foram estabelecidos os diáconos para atender às mesas, para dar atenção aos irmãos, atendimento, por exemplo, nas cantinas, no refeitório. Ali os diáconos têm que estar presentes, assessorando, servindo, apoiando, com toda dedicação. É isso que se espera de um diácono. Mas é isto que se exige de um diácono. É isto que se exige dos líderes da igreja. Que assim vivam. Vivam conforme a palavra, de acordo com a palavra, dando bom testemunho, sendo bom exemplo, sendo admirados, respeitados, imitados, com bom testemunho de modo a influenciar pessoas para o Evangelho, para participar da escola bíblica dominical, para estudar a palavra de Deus. Com bom exemplo, pastores e diáconos, bispos, presbíteros, contribuem para este desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a salvação de vidas preciosas, com exemplo, com testemunho, com dedicação de pastores, bispos, diáconos e presbíteros. A igreja cresce. Por isso, glorifiquemos a Deus, honremos a Deus com o nosso viver em Cristo Jesus, andando com o Senhor em santidade, conforme o Senhor Jesus andou. Encerrando o nosso estudo bíblico desta manhã, na Escola Bíblica Dominical, vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra lida, meditada e estudada. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, maravilhosa, palavra de vida eterna,
palavra da nossa salvação, palavra viva e eficaz, palavra mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e desejos do nosso coração. Pai, confirma a Tua palavra lida, meditada, estudada em nossos corações, para que vivamos nelas, Senhor, vivamos por elas, Senhor, e vivamos para elas, Senhor, glorificando o Teu santo nome e sendo santificados na verdade que é a Tua palavra, Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus e com absoluta confiança no Senhor. Amém.